Mateus 9, 36 a 38, quem achou de amém? Olha o que fala a palavra do Senhor. Se sair um pouquinho fora a questão da tradução, mas o sentido é o mesmo. Versículo 36 fala assim: e vendo as multidões, se puder ficar de pé, irmão, vamos ficar de pé. Bom. Amém. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Quando nós lemos esse texto, nós vemos aqui um sujeito oculto. E vendo as multidões, teve compaixão delas. Eu faço uma pergunta para vocês: quem teve compaixão da multidão? Oh, maravilha, essa é a gente lê, para a gente entender realmente o que é que nós estamos lendo. Porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Tem versão que fala de ceifeiros, que é a mesma coisa. 38. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Amém? Pode tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Irmãos, nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Você está aqui hoje operando como assembleano. E nós temos dois rótulos muito fortes. A Igreja Assembleia de Deus, não sei se vocês vão saber, dois rótulos muito fortes. Eu vou abrir para vocês e vocês falam para mim. Quem acertar, amém. São dois, muito fortes. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do mundo. Sabia disso? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do mundo. Nós já temos o segundo rótulo, não sei se você conhece. Conhece o segundo? Quem poderia? Porque é relacionado ao missionário. Eu vou falar para vocês aqui hoje. Se você não conhece, vai saber. É a igreja da rede furada. Sabia disso? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus é conhecida também como a igreja da rede furada. É a igreja que mais ganha alma no mundo, mas também é a que mais perde alma. É a que mais ganha alma no mundo e também é a que mais perde alma. Isso fala relacionado ao cuidado. Isso fala relacionado ao discipulado. Semana passada veio um casal que chegou para mim, falou: pastor, eu não vou conseguir mais ficar aqui na igreja. E há 3 meses atrás ele veio, eles vieram conversar comigo. E eu conversando com eles, pastor, porque a minha esposa não conseguiu se adequar, a esposa não conseguiu, não sei o que acontece, ela é tímida, e aí por conta disso, ela chega, eu sempre chego, a gente vai embora. Estou falando aqui, irmão, porque tem que parar de hipocrisia. Uma coisa é você falar sobre missão, outra coisa é você fazer missão. E é um culto de conscientização missionária. Falar sobre missão. Nós falamos aqui no culto sobre missão, irmão, mas fazer missão está lá, ou aqui dentro. Fazer missão aqui dentro da igreja. E há 3 meses atrás ele veio com o mesmo discurso, e eu aí na minha conversa conversei com ele, ficou umas 3 meses sem explicar. Domingo passado, não deu. E eu sempre falo, hoje eu não vim na escola bíblica dominical, estava cansado mesmo, estava cansado. E aí eu estiquei um pouco mais. Acordei no horário, mas estiquei um pouco mais, porque o corpo não dá. E eu tinha algo para concluir em cima da minha casa, na laje. Eu estou mexendo na casa, está tendo vazamento. Eu falei: vou aproveitar e vou fazer. Quem tem que cuidar da casa também. E estou lá em cima, no meu vídeo, passou um jovem. Passa um jovem e começou a mexer comigo, eu lembrei dele. Falou: ô varão, vem assim, vem dele. Ô varão, você está onde? Falei: estou em Nova Sorocaba. Ah, você está dirigindo lá? Estou dirigindo lá. Rapaz, eu quero que você conheça a minha família. E aí eu de cima da laje e ele de baixo do carro. Uma filha de 13 anos, uma filha de 16 anos, essa aqui é minha esposa. Falei: prazer, isso de cima da laje. Prazer, a paz do Senhor, Deus abençoe, a paz do Senhor mesmo. Porque lembra aquele dia que eu cheguei lá na igreja? Eu fui bem recebido.
Senhor me deu, estou falando da época que eu era diácono ainda, eu continuo sendo diácono, mas que eu servia como diácono na recepção. Você lembra? Lembro. Graças a Deus, desde aquele dia eu estou na presença do Senhor. E o Senhor tem me dado graça, me dado outro, falando desse dia de hoje. De hoje. Falou, você lembra, eu já falei do hóspede. Você lembra, o hóspede está louquinho para saber o que é que o Senhor está falando. Então, não, você não acaba, Pedro Barreto 55. Vai lá. Vamos lá. É muito sério, a gente faz missão até aqui dentro, sabia disso? Porque às vezes eu até marquei aqui, ó, insensibilidade, marquei ali escrital. Insensibilidade. Muitas das vezes nós somos insensíveis. A gente sai da nossa casa e a gente vem até aqui a igreja, é uma concentração missionária. E tem que parar de passar a mão, isso é sério. Nós somos chamados para ganhar almas. O Senhor não arrebatou a igreja ainda, porque você não ganhou aquela alma. Você não está mexendo na oração, você vigia comigo. Vigia. É meu filho, eu posso falar assim. É crente mesmo, o que faz? Porque aquela alma, até aqui na igreja, você pode. Porque quando você chega na igreja bem recepcionado, irmãos, que benção, que maravilha, dá vontade de voltar, irmão. Mas às vezes a gente vem, senta, faz a nossa parte, porque a minha parte é essa, e a gente vai embora. E não está nem preocupado com o que as pessoas estão do lado. Muitos, você não sabe, mas muitos que estão aqui nessa noite estão passando prova, estão passando luta, estão passando dificuldade, estão passando tribulação, estão pensando em parar, estão pensando em não vir mais na igreja, estão pensando em não mais servir o Senhor. Eu vou lá na igreja, dependendo do que acontecer lá, porque faz prova, eu sei porque já aconteceu comigo. Dependendo do que acontecer lá, eu não vou mais naquela casa, não vou mais naquela igreja. Irmãos, a igreja é um socorro pronto. Nem pronto socorro é um socorro pronto. É um lugar em que nós estamos aqui para cuidar de vidas, para cuidar de almas. Quem consegue entender isso? Dá uma glória a Deus. Isso. Nós fomos chamados por Cristo para fazer isso. E às vezes, por conta das minhas preocupações, dos meus compromissos, e aí eu penso só no meu umbigo, penso só em mim, não penso naquele que está do meu lado, do meu próximo. E o Senhor nos chama para cuidar do próximo. Foi lido aqui em Marcos. E pregar o Evangelho. E a gente pensa que fazer missão é só fazer missão lá no Vale do Ribeira, é só fazer missão lá na África, é só fazer missão em cidades com vizinhança. Não, irmão. Você faz missão na tua casa, faz missão no teu vizinho e faz missão aqui na igreja também. Eu vou cultuar, eu vou adorar o Senhor, eu vou entregar o que? O meu serviço. O meu louvor, a minha adoração e o meu serviço também. Você não sabe como é que são as pessoas. Nós estamos vivendo situações aí difíceis. Eu fui pregar na quinta-feira na igreja e o Senhor me colocou no meu coração que eu falei sobre a mulher, aquela mulher que nem homem tinha, a mulher do fluxo de sangue.
pessoas necessitadas. Ele não viu números, ele viu filhos sem direção. Vocês são filhos dessa igreja. Parque das Árvores é filho dessa igreja. Porque através dessa igreja nasceu um filho ali, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Pessoas que estão carentes, necessitadas de uma palavra, necessitadas de vida, necessitadas de transformação. E graças a Deus que o Senhor está aqui trazendo para, através da palavra de Deus, transformar vidas. Glória ao nome do Senhor por isso. Então há um paralelo espiritual profundo aqui. Cada alma é como um filho que precisa de cuidado, proteção e direção. Então cada alma que nós ganhamos, quem falou sobre isso aqui? Que tem que cuidar. Quem falou aqui? Foi Marcos? Foi isso? Cada alma é isso. É alguém que precisa de cuidado. É alguém que precisa de direção e proteção. Quando nós ganhamos uma alma, porque ele perguntou, foi isso mesmo. Cadê o fulano de tal que aceitou? Cadê? Se nós, se ele chega, entra aqui, ele não tem o convívio que nós temos aqui, ele não tem a amizade que nós temos aqui, e nós chegamos e olhamos para ele de banda, de lado, olha assim e fala, como você acha que essa pessoa vai se sentir aqui dentro? A igreja que tem que acolher, muitas vezes expulga, joga para fora. Irmão, nós temos que entender que a igreja é lugar de acolhimento, é mais um lugar de nós guardamos, cuidando das almas. E muitas das vezes nós não vamos, mas elas vêm, se vem glória a Deus por isso, vamos cuidar das almas. Porque esse é o papel da igreja. É cuidar das almas. Você vem aqui para adorar o Senhor. Quem vem adorar, amém? Amém. Quem está treinando o culto, amém? Amém. Glória a Deus, não, você está aqui também para ser instrumento nas mãos de Deus. Assim como a mãe recebe um filho em suas mãos, Deus também coloca a alma nas nossas mãos. Deus coloca para nós cuidar. Deus chega e fala assim, toma esse filho aí, cuida dele. Cuida desse filho. E quando nós rejeitamos um filho que Deus nos dá, eu vou fazer aqui um paralelo rapidinho. Né? Glória a Deus, isso não vai acontecer. Mas eu já participei de uma situação com uma mãe. E ela veio aqui um dia, não vou expor o nome dela, mas ela veio. E aí nós conversamos sobre isso. O marido sabe muito bem quem é. Que aí o médico chegou para ela e falou o seguinte: ó, você vai ter que tirar a criança. Como? Acho que já estava com 13 meses de gravidez. Vai ter que tirar essa criança. Tirar a criança por quê? Porque essa criança, ela está sem massa encefálica, ela está sem intestino. Não tem como, essa criança não vai sobreviver. Ela não vai chegar ao 6º mês de gravidez. Você vai ter que abortar essa criança. Não aborto espontâneo, mas um aborto com os médicos assistidos, né? Programado. E aí essa menina fala assim, não, o gente vem conversar comigo, pastor, o que é que eu faço? Porque o Senhor tocou no meu coração para não fazer. Para não fazer, porque quem dá vida é Ele, quem tira a vida é Ele. Os médicos estão pressionando para você entender. Os médicos entraram na justiça. E ela, então, ela teve que entrar na justiça para poder segurar a criança dentro do útero. Porque o hospital queria tirar de todo jeito. E ela não teve essa criança no útero durante 9 meses. Para não mudar, porque eu falei que a hora é essa porra. Para não chegar e não prolongar aqui o assunto. Sabe o que acontece? A criança nasceu, irmãos. A criança nasceu. Se olhava assim, fisicamente perfeita. Essa criança ficou viva por 2 horas. E depois ela veio a óbito. Ela poderia abortar essa criança. Mas ela pôde segurar essa criança no colo. Ela pôde segurar essa criança no colo. 6 meses depois ela engravidou. E o Senhor, ela veio aqui com o filho. Ele trouxe aqui, eu que apresentei esse filho aqui. Se vocês procurar por ele, vocês vão ver. Eu apresentei essa criança. Que ela decidiu, não aborto aquilo que Deus me deu. Não jogo para fora aquilo que Deus
Porque assim como a mãe recebe o filho em suas mãos, Deus também coloca a alma em nossas mãos. E tem uma pergunta que eu quero fazer aqui hoje: o que estamos fazendo com as almas que Deus nos confiou? Pastor, nem ganhando eu estou, nem atrás eu estou. Talvez você não ganhou, mas Deus confiou uma alma. Mas não foi eu que ganhei, não foi eu. Mas Deus te confiou uma alma. O que é que você vai fazer? Você vai abortar? Ou você vai abandonar? Ou vai cuidar dessa alma? Pedro, Deus nos dá filho espiritual lá no trabalho. Hoje, ontem à tarde, eu fui no serviço por causa de um deles. A minha vontade era chegar e mandar aquele outro, falei com o Clodaldo a respeito disso aí, quando estiver na casa dele. A minha vontade era pegar aquele abençoado e mandar ele: pegue suas coisas e vai embora do serviço. Mas o Senhor nos dá filhos espirituais. A minha vontade era fazer isso, e eu tinha autoridade para isso. Eu poderia fazer isso, mas a palavra de Deus fala assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Poderia jogar ele fora na sarjeta. Estava trabalhando um excelente profissional, um excelente azulejista, mas precisando de orientação. Aí o que eu tenho que fazer? Antes de vir para o culto, eu estava indo para lá de novo. Aí outra pessoa falou: estou indo lá, pastor. Eu falei: eu moro, que aí pelo menos dá para chegar no horário certo aqui no culto. Se não tem horário correto, é chegar aqui no culto. Por quê? Por causa de um filho espiritual que Deus nos dá. Não abandone aquilo que Deus colocou na tua mão. Nós somos chamados para fazer a diferença aqui nessa terra. Aleluia. O texto mostra que Jesus percorreu cidade, aldeias, ensinando, curando e pregando. Mas ao olhar para o povo, ele não vê apenas a necessidade física, ele vê o problema mais profundo. Quem? Pessoas sem direção espiritual. Jesus vê isso. Vê pessoas abandonadas espiritualmente. Vê pessoas sem cuidado pastoral. A expressão é essa: ovelha sem pastor. Ele olha assim: ovelha sem pastor. Aí nós, como servos de Deus, nós vemos essas pessoas. Deus nos chama para nós termos a direção delas. Deus nos chama para nós darmos direção a elas. É uma imagem de abandono, vulnerabilidade e morte iminente. Mas o Senhor nos chama para pegar essas pessoas que estão precisando de uma palavra e sermos exemplo para elas e darmos cuidados para ela. Versículo 36, olha aí: teve grande compaixão delas. Sabe o que é compaixão? O que significa? Sentir dor nas entranhas. Olha, compaixão quer dizer sentir dor nas entranhas. Quer dizer, eu estou olhando para uma pessoa que está passando necessidade, ou precisa de instrução espiritual. O Senhor sentiu dor nas entranhas, quer dizer, sentiu a mesma dor que aquela pessoa teve, sentiu a necessidade que aquela pessoa teve. Aí, compaixão, irmãos, é você se colocar ali, no lugar daquela pessoa, estender as mãos e dizer: eu sei o que você está sofrendo, eu estou pronto aqui para te ajudar. Aleluia! Jesus sentiu ali uma dor de mãe para com o filho. Qual é a mãe que vê o filho sofrendo? Qual é a mãe que vê o filho batido? Qual é a mãe que vê o filho no pecado? Qual é a mãe que vê o filho nas drogas e não chora por esse filho e não estende as mãos para poder trazer de volta? O Senhor chama a igreja nesta noite, aqui em figura de mãe, para poder cuidar das almas que precisa e necessita da nossa instrução. Abra aí Salmo 103, por favor. Abra aí. Versículo 13. Você viu que hoje o culto foi só para missão agora. Para falar em nós mesmos, a situação de nós. Nós, missionários locais. Salmo 103, 13. Assim como o Pai, não brinca. É o 103, 13? Assim como o Pai, né? Aí, assim como o Pai, se
sentir compaixão pelas almas. E nós estamos aqui para isso, para sentir compaixão pelas almas. Isaías 49:15. Porventura pode uma mãe se esquecer do seu filho que mama, que amamenta? Se isso acontecer, o Senhor fala: todavia, jamais esquecerei de ti. Aleluia! Nós estamos lidando com gente. Viu bem? Está lá fora, mas está prestando atenção na mensagem. É isso aí. Nós não estamos nos compadecendo ou lidando com gente. Nós estamos lidando com filhos que Deus nos deu. Filhos que o Senhor coloca nas nossas mãos. Pastor Zé estava para nós cuidarmos desses filhos. Nós, como obreiros, a gente tem que sentir compaixão das almas, irmãos. Nós, Rafael, nós temos que sentir compaixão. Quando eu passo num semáforo e vejo uma pessoa, eu falei: meu Deus, como não parar e não fazer oração? Às vezes o cara buzinado atrás, xinga mesmo, manda não sei o que, eu não estou nem aí, eu paro e oro para aquela pessoa. Porque eu tenho que sentir, como servo de Deus, como cristão, não consegue sentir compaixão de alguém que carece de Cristo na vida. Porque nós só queremos pensar em nós, nos nossos problemas. Nós somos chamados para ganhar almas para o reino de Deus. Você não está lidando com gente, você está lidando com filhos que Deus ama. Então cada pessoa que cruza o nosso caminho, cada vida dentro da igreja, cada vizinho, cada familiar, é uma alma confiada a mim e a você. Às vezes você não entende porque a pessoa cruzou o seu caminho. É Deus dizendo: estou te dando filho, cuida. Estou te dando filho, cuida, acorda. Presta atenção no abandono, o perigo do abandono espiritual. E o Senhor coloca muitas das vezes filhos na nossa vida e nós queremos abandonar. Jesus escreve no estado delas assim: desgarradas e errantes. É assim que elas estão. Jesus veio para os santos, foi isso? Jesus veio para os santos. Outro dia eu falei aqui que Jesus nos amou. Do jeito que nós estamos aqui, né? Bonitinho, perfumado, de terno, cheiroso, né, mesmo? Você está aí? É assim que Jesus te amou? Hã? É assim que Jesus te amou? Hã? É assim, filho, que Jesus te amou? Sabe como Jesus nos amou, irmãos? Quando nós estávamos lá no mundo, sujo, desprezado, fedido, envolvido no pecado, largado nas drogas, na prostituição, sem perspectiva nenhuma. Daquele jeito, Jesus foi lá e amou a mim e a você. Deus nos amou daquele jeito. E Ele nos dá um banho de misericórdia. Nos coloca aqui. Agora nós estamos bonitão, cheirosinho, sentado em lugares maravilhosos. Para quê? Para fazer a sua vontade, para fazer o seu querer e amar como Ele nos amou. E amar as pessoas que estão lá como Ele nos amou. Não desprezar essas pessoas de jeito nenhum. Amar como Ele nos amou. Se nós não conseguimos entender isso, nós estamos muito longe do cristianismo. Nós estamos muito longe de ser cristão. Nós estamos distantes, um ano-luz de ser cristão, irmão. Porque o cristão, ele sente íntima compaixão daqueles que necessitam. Entendeu também? Assim como a mãe se abandona, que abandonou o filho, há uma consequência na questão do abandono. Quando você abandona o filho, você poderia ser instrumento de proteção, mas você deixa ele vulnerável. Quem tem coragem de abandonar o filho aí? Tem paloma? A gente chora, né? Tem coragem? Ninguém. Porque quando você abandona o seu filho, não deixa ele que quebra a cara. Você deixa ele vulnerável. Né? Quando você abandona ele, o seu filho vai sofrer, sendo que você poderia ser instrumento de afago. Se você abandona o filho, esse filho pode morrer. E aí você é responsável pela morte desse filho. Porque nós, quando Deus dá uma alma, quando Deus dá alguém na nossa mão, nós nos tornamos responsáveis por ele. Deus colocou, nós nos tornamos responsáveis por ela.
Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se tu deixar de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança. Então, quando é que a nossa força é pequena? Quando nós deixamos ou negligenciamos aqueles que estão indo para a matança. E nós não somos instrumento de trazer esse povo de volta. Se você está vendo alguém que está indo para a matança, se você está vendo alguém que está desgarrado, se está vendo alguém que precisa do Senhor, o meu papel, o teu, é abraçar essa pessoa e trazer essa pessoa, cuidar dessa pessoa, não ser insensível a essas pessoas de jeito nenhum. Somos convocados para livrar. Quantas almas estão sendo abandonadas dentro da igreja? Você nunca viu essa história? No meio de jovens, às vezes, vocês jovens, nós, quantas das vezes a gente tem a nossa panelinha, né? Só que a panelinha só conversa e fica junto dos negros. Pai do céu, está na hora de mexer um pouquinho. Porque quem sabe que alguém lá atrás está precisando que você sente do lado e converse com ele. Porque só sempre com a mesma pessoa. Quantos de nós, irmãos, que às vezes nós estamos sentados aqui, tem uma irmã lá que a gente nem chega lá no cumprimenta. Não vai lá. Isso é missão dentro da igreja. Quanto partidarismo que existe dentro da igreja. Departamento da igreja são para organização, irmãos. Mas na igreja não existe mistura de jeito nenhum. Já falei outro dia aqui, volto a falar. A igreja não é coxa de retalho. A igreja é noiva. A igreja é noiva. Custa levantar no lugar e ir lá cumprimentar. Custa levantar no lugar e ir lá no abraço. Custa porque você está sentado aí, mulher. Vem pra cá, senta do meu lado. Quem sabe a pessoa está esperando só isso. Mas senta ali, fica ali, já era. Quantos de nós não, meu Deus? Quantos nós, não adianta só apontar a mão, nós também poderemos fazer isso, mas a gente fica gerando esse partidarismo dentro da igreja. Para com isso, em nome de Jesus. O Senhor está me dizendo assim, vamos para a prática, para de só falar, para de só falar, para de só cantar, para de só pregar. Vamos viver a obra missionária na nossa vida. Parece, meu Deus, a hora foi. A hora foi. Eu tinha muito para falar, vou ser sincero. O sacerdote passa de lá e vai embora. O levita passa de lá e também vai embora. Aí de repente vem aquele marginalizado pela sociedade, que nem crente, né? Que nem serve a Deus, que nem vem na igreja às 6 horas, que nem cultua. Chega e vê a necessidade daquele que está lá. Sabe o que ele faz? Ele para. Esse é chamado de um bom samaritano. Ele vê a necessidade, não, cara, para, eu sou da tribo de Levi, sai para lá. O sacerdote falou isso. Olhou de lá, porque eu estou conjecturando, não está escrito na Bíblia. Mas se ele passa e deixa lá, não vou me preocupar com essas pessoas, porque eu sou da tribo de Levi, eu sou da elite. Deixou lá. Levita. Aí o bom samaritano faz diferente. Para! Cristão tem que parar. Para! Parou! Olhou! Porque quem chega perto, ele precisa chegar perto. Chegou perto, viu que tinha chagas. Tem chagas, tem feridas. Vamos o quê? Vamos fugir? Não, vamos curar essas feridas. Vamos curar essas feridas. O papel da igreja é curar as feridas. Vamos curar essas feridas. Sabe o que ele faz? Ele pega, faz uma preliminar. Chega e pega, coloca em cima do animal. De uma montaria, não fala que animal é uma montaria. E ele chega, se movido de íntima compaixão. Só cristão tem isso. Coloca lá em cima do animal e sai. Andando o tempo, não sei quanto tempo. Mas ele sentiu o gemido. Para um pouquinho. Ele para.
para. Está sentindo alguma coisa? Está machucando. Vamos diminuir. Vamos mais devagar. Para ele não sentir dor, porque isso chama-se cuidado. Andou um pouquinho mais rápido, gemeu de novo, quer um pouquinho de água. Toma aí um pouquinho de água, bebe um pouquinho. E aí ele chega na estrebaria. Chega, coloca essa alma, porque a alma tem que ser cuidada. Coloca essa alma lá, fala, cuida dessa alma. Estou deixando o valor aí, ó. Se porventura esse valor não der, quando eu voltar no Senhor, cuida, eu vou acertar com vocês. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da verdadeira igreja, irmãos. Esse é o papel da igreja missionária. E se nós não estamos vivendo desse jeito, não temos condição de falar sobre missão, pregar sobre missão, respirar sobre missão, cantar sobre missão. Porque, irmão, tu sabes o anelo que há minha alma. É aquele fogo que está ardendo hoje, chega no meu coração. A gente canta e às vezes não tem nada ardendo. Porque até, irmão, fala assim, eu falei um dia assim, quem gosta da escola bíblica dominical, gosta da escola dominical. Eu só eu amo a escola, quem gosta. Não tem pra ninguém. Quem gosta de alma, gosta, respira a alma. É por isso que eu amo o pastor, fica de pé, eu nem peguei. É por isso que eu amo o pastor Edson Santos, pastor João 3,16. Esse homem, aonde ele vai, ele prega sobre missão, ele fala sobre missão, ele vive missão. Ele chega na igreja antes do horário, sabe por quê? Porque ele tem que evangelizar quem está lá na porta. Ele vai, irmão, é um pastor presidente de campo. E ele chega antes, ele vai evangelizar o cachorrão, que está vendendo cachorrão, o que vende caldo de cana na frente da sede. Ele sai evangelizando todo mundo. E aí, quando ele chega no culto, ele cumprimenta todo mundo, na hora que dá uma oportunidade para ele, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe quem amou, irmãos? Eu todo desgraçado lá no mundo do pecado, porque realmente quando o Senhor me trouxe de volta, eu estava lá realmente no lamaçal do pecado. Já falei aqui nos cultos de quarta-feira, porque muitos não vêm no culto de quarta-feira. Sabe o que acontece? Quando o Senhor me trouxe de volta, eu não estava assim de terno e gravata, não. Eu estava com o cabelo todo grande, todo encaracolado. Que quem olhasse para mim e dizia, epa, será que aquele lá não é isso e aquilo? Eu não sei brinco, mas eu usava pulseirinha aqui, ó, na perna. Eu usava pulseira, eu quero VIP. E aí eu estava todo cheio de uma magia, eu estava todo desse jeito. Ninguém viu o Cléber desse jeito assim, né? Cléber não reais, chegava assim, eu estava lá, mas desse jeito, entortava todo para poder falar. E Deus me amou. Se amasse com outras pessoas, uma situação era difícil, mas Deus amou, me trouxe de volta, me colocou aqui para poder estar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Ai, se o Senhor não me amasse, ai, se o Senhor não tivesse íntima compaixão na minha vida, o que seria de mim? Se o Senhor me olhasse como muitas outras pessoas olham, não, o Senhor não tem mais jeito não. Mas o Senhor me trouxe, me deu um banho de misericórdia, me deu emprego, me deu uma família, me colocou no ministério. E hoje estou aqui para pregar que nosso Deus é Deus que salva, que cura, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu. E para dizer para você, porque hoje o culto foi todo direcionado a isso. Eu saí do Espírito ali. Nós temos a responsabilidade, irmãos, de cuidar. A senhora é missionária, a senhora sabe disso. A senhora é uma família missionária, a senhora sabe disso. Que o nosso papel é cuidar, é abraçar, é tirar os carrapichos, é dar um banho de misericórdia através do Espírito Santo de Deus. O Senhor chamou para isso, é por isso que o Senhor chamou o Senhor. Guilherme, é por isso que o Senhor. Cadê o Guilherme? Está aí? Cadê o Guilherme? Chama ele aqui, por favor. Nós vamos orar porque a responsabilidade tua é muito grande. Nós vamos ganhar almas, nós vamos cuidar de almas aqui nesse lugar. Deus nos chamou para isso e nós vamos cuidar.
Porque o papel da igreja é fazer isso. Que o Espírito Santo, diante da força, diante da graça, você, toda essa equipe abençoada junto. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Abraça, segure, concorde, estenda as mãos. Não mais nenhum de nós negligencie o que o Senhor colocou nas nossas mãos. Querido Deus eterno Pai, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Eu quero glorificar o teu santo e bendito nome, porque o Senhor é fiel em suas misericórdias, tua